Você já precisou usar desculpa de dor de cabeça para não transar com seu marido ou namorado? Já transou com algum homem por medo do cara ficar violento? Já foi tocada em alguma parte íntima por homem sem sua autorização? Durante o sexo, o homem já retirou a camisinha sem você saber? Pois é, toda mulher já sofreu algum tipo de violência sexual. E neste vídeo você vai entender o que é a cultura do estupro. Não é não, mas o sim também pode ser um não. Só não é estupro se as duas pessoas consentem de forma consciente, informada e clara. E ao contrário do que o senso comum nos leva a acreditar, o estupro não é só aquele praticado por um estranho que te pega na rua. O estupro ocorre na maioria das vezes dentro de casa, com seu marido, com o namorado ou com aquele cara que você conheceu na balada. A gente vive em uma sociedade onde as pessoas não entendem muito bem o que é o estupro. As pessoas acham que estupro é aquele estupro de beco, que o cara tá passando, pega a moça na rua no escuro, leva ela para um lugar, arranca a roupa dela à força e penetra ela. Estupro não é só isso, isso também acontece, mas existem várias outras maneiras de ter algum tipo de contato sexual e configurar estupro. Estupro não exige só essa penetração com violência. Primeiro a gente precisa pontuar que o estupro ele acontece principalmente dentro das casas das vítimas, com os familiares das vítimas. E, em segundo lugar, não precisa necessariamente haver penetração para haver estupro. Todo caso de violência sexual, qualquer ato sexual sem consentimento e cometido com violência ou grave ameaça é estupro. Pode ser uma passada de mão, uma enfiada de mão dentro da calcinha da vítima. Se ela disse não e isso foi feito com violência ou grave ameaça, sem consentimento dela, portanto, isso é estupro. De acordo com o artigo 213 do Código Penal Brasileiro, estupro é constranger alguém mediante violência ou a grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O termo cultura do estupro tem sido usado desde os anos de 1970, mas ganhou destaque mesmo por aqui no Brasil em 2016, após uma enorme repercussão do caso de um estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro, em que os estupradores chegaram a gravar as cenas da violência. Mas a cultura do estupro não diz apenas sobre a relação sexual forçada e violenta, e sim aponta comportamentos sutis ou explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra a mulher. A gente também precisa lembrar que além do estupro, existem vários outros crimes sexuais. Eu acho que a gente pode pontuar alguns deles aqui rapidamente. Um deles que acontece com quase todas as mulheres, na verdade acho que a maioria das mulheres que eu conheço já foram vítimas, que é a importunação sexual. A gente já entra no transporte público lotado pensando em onde a gente vai colocar o nosso corpo para ser assim, se resguardar o máximo possível, né? E aquela passada de mão no ônibus que você não sabe muito bem quem fez, mas que você estava distraída, o cara foi e passou a mão, ou talvez o cara que se masturbou no metrô vazio, que não tinha mais ninguém na sua frente. Isso não é estupro, porque não tem a violência ou grave ameaça, mas é uma importunação sexual. Esse crime se chama importunação sexual e ele é crime desde 2018, ele é um crime mais recente dentro da nossa legislação. E também a gente precisa lembrar que acontecem estupros dentro de namoro e dentro de casamento. Dentro do casamento acontece com muita frequência e as pessoas têm uma tendência a achar que não é estupro, porque tem mulheres que acham que elas têm a obrigação de manter relação sexual com aquele homem porque elas são casadas. Isso não é verdade. Uma mulher que ela sofre uma violência sexual dentro do casamento desse tipo, com alguma violência, com alguma ameaça, ela está sofrendo um estupro. A cultura do estupro está diretamente ligada à socialização, a forma diferenciada como meninos e meninas são tratados desde a infância. A mulher precisa ser delicada e submissa, e o homem forte e agressivo. Uma história de berço onde o machismo e a violência contra a mulher crescem juntos. A cultura do estupro, primeiro ela se insere dentro de uma cultura, né, que normaliza relações hierárquicas de poder. Né, que coloca o sexo enquanto um instrumento de poder, um instrumento de domínio sobre o corpo do outro, e não necessariamente uma relação de prazer entre duas pessoas. Quando o assunto é prazer, a construção social também explica a discrepância de igualdade entre homens e mulheres. Ao homem é permitido conhecer o próprio corpo, descobrir seus prazeres. A mulher não. O corpo da mulher, ele vai ser sexualizado desde cedo, que é uma ferramenta que é muito complexa, né? Essa hipersexualização do corpo das crianças, porque da mesma forma que se insere dentro de uma lógica de castração,
né, da mulher é reduzido a um objeto realmente, porque é tirado da mulher o direito de desejar a liberdade da sua própria sexualidade, né? Então a gente não é educada para sermos empoderadas sexualmente, no sentido de eu tenho um domínio, eu tenho um controle da minha sexualidade, é isso que eu gosto, né? Ou seja, a gente é criada ao mesmo tempo dentro de uma cultura extremamente púdica para com a nossa própria sexualidade, né? Do se masturbar ser um pecado, do se masturbar ser feio, da gente não poder desejar sexualmente, a gente não pode tomar iniciativa, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, a gente não pode mostrar o peito, a gente não... Isso, né? Ou seja, de um pudismo, mas um pudismo que ao mesmo tempo objetifica o corpo da mulher. Diz, olha, você não pode ter o controle da sua sexualidade porque ela pertence ao interesse de um homem. Sem conhecer seu próprio corpo, a mulher é conduzida ao papel passivo de satisfazer o desejo masculino. E aí que a cultura do estupro mostra uma outra face, a objetificação do corpo feminino. Nesse contexto, a mulher passa de ser humano a um objeto a ser apreciado. Sua única função é despertar o desejo sexual dos homens. É nesse processo de esvaziamento do papel da mulher como indivíduo, onde seus desejos são ignorados, que se abre o caminho para o abismo da violência sexual em suas mais diversas formas. A gente fala do estupro enquanto cultura é muito louco, porque todo mundo sabe que estupro é errado, né? Se você pegar qualquer pessoa até conservadora, ela vai falar, não, porque eu tenho ódio de estuprador, né? Ou até, se você for ver na cultura de quebrada mesmo, cara, é o crime imperdoável, assim, né? Então todo mundo entende que ele é errado, mas a grande coisa, quando a gente fala do estupro enquanto cultura, é que fica muito difícil a gente definir o que é o estupro quando a violação do corpo da mulher é uma coisa perfeitamente aceita, né? Levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela que no país ocorre um estupro a cada 8 minutos. O que aconteceu comigo foi que eu tava numa festa e era tipo assim, já o pior dia da minha vida, porque eu tinha encontrado já com um ex meu, que foi meu ex que me agrediu no rolê. Então, tipo, eu fiquei muito mal e aí eu bebi muito, assim, no meio dessa história toda lá do show que teve. Eu conheci esse cara, né? Fiquei com ele na festa e tinha uma amiga minha que morava comigo, tava junto. E a gente teve só conversas legais, assim. E aí era um domingo e a gente ia todo mundo trabalhar na segunda-feira e ele morava num lugar muito longe. Aí eu morava na Paulista, né? Então, assim, minha casa já era sempre o lugar onde todo mundo dormia. E aí eu falei pra ele, ó, se você quiser dormir em casa pra você ir trabalhar amanhã melhor, não tem problema, mas é só pra dormir mesmo. E nisso eu tava muito, muito, muito bêbada, era umas 2 da manhã, 2 e pouco. Eu acordei por volta das 5 e pouco, com ele tentando colocar o pênis dentro de mim. Há um entendimento nocivo em relação à intenção da mulher quando ela fala não para algum homem. É comum a leitura de que a negativa da mulher é sinônimo de charme. Ela quer, mas finge que não quer. Do encontro abalado ao casamento, um comportamento se naturaliza. A mulher precisa se justificar em relação ao seu não, o que muitas vezes é violado. E a mulher passa de vítima a culpada. É um fato que toda mulher já foi violada sexualmente de alguma forma, sabe? É importante a gente frisar isso, porque é isso que é a cultura do estupro. Não é um autor desconhecido em via pública, não é num cárcere privado, não é... Cara, é com as pessoas que tu menos espera, pode ser na tua própria cama. Eu durmo no colchão que eu fui estuprada até hoje, sabe? Então é uma ilusão, né? A gente achar que estupro é uma coisa tão... isolada, que acontece em casos tão isolados, né? Faz parte da vida de todas nós. Em caso de crime sexual, você pode fazer uma denúncia pelos telefones. Ligue 100 em caso de violência contra criança, adolescente ou vulneráveis. Para os demais casos, ligue 180. Para urgência, disque 190. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.